Hoje nós veremos essa nova matéria que é resistores, certo? Deu like ou deu toque naquela mãozinha assim, com o dedo, com o polegar assim, certo? Deu like também nos outros físicos. E se quiser, deu like no vídeo de matemática. Você me estimula a fazer mais vídeos, certo? Bem, vamos à matéria. Resistências elétricas ou resistores, certo? É a capacidade de um corpo de opor-se à passagem da corrente elétrica quando está submetido a diferença de potencial. Por exemplo, esse corpo, isso aqui é plástico, certo? É como se fosse uma barra de metal, fosse de ferro. Eu ligo um potencial positivo da bateria aqui e o negativo da minha bateria aqui. Então, pelo meu dedo, que é o fio, está representando um fio, a corrente elétrica vai ir assim ou assim, dependendo de aquecer negativo, aquecer positivo, aquecer negativo, certo? É isso que acontece no resistor. Uma barrinha de ferro é um resistor. Qualquer coisa, até o nosso corpo é um resistor. Só que a resistência do nosso corpo é muito baixo. Parece que é 300 kΩ ou 300 ohms, eu não me lembro bem não, certo? Eu não, lembrar essas coisas não me interessa, certo? Bom, mas se a resistência do nosso corpo por 300 milhões ou 300 bilhões de ohms, obviamente nós poderíamos receber uma descarga elétrica, sentiríamos a descarga elétrica, claro, que somos seres vivos, mas a descarga elétrica vai pelas pernas, pelos pés e vai para o chão, ou vem do chão para cima, certo? Sermos uma espécie de Thor, o deus grego do trovão, certo? Que pode receber descarga elétrica para o seu corpo, etc. Certo? Bom, a primeira lei de Ohm diz: um condutor ômico, um condutor, que é uma resistência elétrica ômica, com sua temperatura constante, tem a sua intensidade de corrente elétrica proporcional a DDP, ou diferença de potencial U, que se é aplicado nos terminais. Aí você tem a equação U igual a R vezes I, onde a resistência é a tensão U, a DDPU sobre I, que é ampere volt por ampere, que é ohm. Certo? Quem estudou mais essas resistências foi Simon Ohm. Então por isso se definiu, se resolveu dar esse símbolo da ferradura, certo? Para representar resistência elétrica, e se usou o nome Ohm, certo? A potência dissipada é um resistor. Bom, a potência dissipada, você tem que P é o U vezes I. Essa é a potência padrão, U vezes I, certo? Mas como U igual a R vezes I, certo? Você bota no lugar de U R vezes I vezes I, R2, certo? Ou você bota que igual a U sobre R, então U sobre R, então fica U2 sobre R.
Então P é igual a I, ou P igual a R2, ou P igual a 2 sobre R. São três equações diferentes para a mesma coisa, certo? Depende do que você tem no exercício, certo? No problema. Se você tem a tensão e a resistência, você usa P igual a 2 sobre R, é claro. Segunda lei de Ohm. A resistência elétrica é de um condutor homogêneo de seção transversal uniforme é proporcional ao seu comprimento L e a intensidade e inversamente proporcional à área de sua seção transversal, que depende do material, da resistência e da sua temperatura, é claro. Então R é igual a ρ L sobre A, onde ρ, essa letra aqui é ρ, é dada em ohm vezes metro, é chamado de resistividade, certo? Bom, é claro que essa equação não é completa porque você não olhou a dependência da resistência, que depende do material, o que é feita a resistência, certo? E é claro da sua temperatura. Claro que se você tiver a 1000 graus, certo? O valor do R será outro. Se tiver a mesma temperatura ambiente, não, o conjunto de materiais se comportam praticamente iguais, mas materiais se comportam de maneira distrófica, meia doida, vamos dizer assim, certo? Então você precisa saber qual é o material. O material vai tentar nessa equação, certo? Então essa equação vai ser aumentada de alguma coisa. Mas no nosso caso, nós só queremos saber as resistências que tem materiais comuns encontrados por aqui e estão na temperatura ambiente. O que o material que é no sol é outra coisa, meu amigo. Se tiver em Mercúrio, quando o sol estiver atacando, de até diferente para o sol, tá? O sol está atacando mesmo, você tem outros valores de resistência, certo? Agora, a condutividade elétrica de um material, sigma, essa letra grega aqui, sigma, essa ou essa, é definido como o inverso da resistividade. Então, sigma é 1 sobre ρ. Bom, como você tem que fica 1 sobre sigma vezes, ohm vezes metro, que é o dado de ρ. O que fica sigma elevado a menos 1 sobre m, onde fica S sobre m, certo? Onde o S significa Siemens, certo? Então você tem que S é igual a 1 sobre ômega, é igual a ômega elevado a menos 1. Siemens é igual a 1 sobre ômega, se ômega elevado a menos 1, certo? Bom, o efeito Joule é o fenômeno que consiste na conversão da energia elétrica em calor. Por exemplo, você liga o ventilador,
ventilador funcionando. Passou meia hora ou uma hora, você se aproxima, às vezes você nem consegue pegar no ventilador. Por quê? No motor do ventilador. Por quê? Porque está quente. Se fosse formado de supercondutores, porque o que acontece com supercondutores? Eles atravessam o material, um material, um pouco minha mão aqui é um material. Eles atravessam minha mão e saem, vai embora, sem tocar em nenhum átomo. Nenhum átomo. Pelo menos a teoria é essa, certo? Só que supercondutor ninguém encontrou por enquanto a nível da natureza, a temperatura que nós estamos, vamos dizer assim, certo? Mas é isso que acontece. Agora, se ele não toca nos átomos, nos elétrons, nos prótons, obviamente ele não perde energia. Porque são correntes elétricas, são cargas elétricas negativas que se deslocam no fio. Se o fio é supercondutor, ela é como se fosse fileira de soldados. Ela passa no meio das fileiras, os elétrons passam no meio das fileiras e não toca em ninguém. Certo? É isso que acontece com o supercondutor. Aí você não teria o efeito Joule. Você só tem o efeito Joule porque o os elétrons vão, batem um no outro, aí ou volta ou bate tangente, muda a trajetória, bate outra elétron, até que chega lá. Existe a probabilidade de alguns elétrons andarem sem tocar em nada, existe, mas de um modo geral eles tocam em alguns elétrons ou núcleos atômicos e ou são absorvidos ou perdem parte da sua energia, depende da quantidade do tipo de choque que ele deu. Foi um choque frontal, foi um choque lateral, ou bem lateral, só tangenciando, certo? Bom, você tem que P é igual a R2, que nós vimos. Mas a potência, pelo modelo padrão, a potência é o trabalho sobre a variação do tempo. P sobre delta T, certo? Então, eu boto que trabalho sobre delta T igual a RI, R2. Então, o trabalho será dado por R I ao quadrado vezes delta T. O trabalho no efeito Joule será dado por R vezes I ao quadrado vezes delta T. Certo? Está aí a matéria. Você amplia e vai copiando até você copiar tudo. Aí fica melhor para você aprender. Se você copiou, você fica melhor para você aprender. Nas próximas aulas nós vamos ver exercícios disso. Certo? Então, tchau, passar bem. Muito obrigado.